A fúria do vulcão Maion já dura 47 dias e não dá tréguas. E o que rola hoje no vulcão mais letal das Filipinas deixou os cientistas em pânico, um alerta nunca visto nos últimos 15 anos. Rios de lava incandescente descem rasgando as encostas todas as noites. O chão debaixo dessa montanha não para de inchar. Correntes piroclásticas despencam pelos flancos numa velocidade surreal, superando os registros da crise passada. E o alerta de nível 3 continua travado lá em cima. Afinal, todos os sensores em volta da montanha gritam que algo bem mais sinistro está se formando nas profundezas. 80 mil pessoas já tiveram que largar tudo e fugir de casa. Cidades inteiras viraram vilarejos fantasmas absolutos. Fazendas erguidas por gerações estão jogadas às traças numa área de risco, vigiada pelo exército armado 24 horas. E as estatísticas atuais do Maion estão estilhaçando recordes que duraram mais de 10 anos. 5.533 toneladas de dióxido de enxofre vazam daquela cratera diariamente. Só para você ter noção, há 6 semanas, esse volume era de 195 toneladas. Um salto de 28 vezes em pouco mais de 5 semanas, e a curva não para de subir. Mas saca só o que está deixando os vulcanologistas completamente apavorados. Esse gás não é poluição qualquer. É um aviso claro. É o próprio vulcão entregando o que está rolando nas profundezas da Terra. E a mensagem é direta. Volumes gigantescos de magma fresco estão subindo rumo à superfície neste exato momento. Sem freio, sem limite, só ganhando força. É uma fonte infinita de rocha derretida alimentando essa explosão, vinda de tanques tão fundos que 47 dias diretos não arranharam o estoque. O domo de lava grudado no topo já ficou gigantesco. Chegou a 3 milhões e 200 mil metros cúbicos de lixo vulcânico instável, pendurado a mais de 2 mil metros acima da galera lá embaixo. Para sacar a gravidade disso, pega essa visão. Lá em 1984, o domo continuou inchando. Bateu 2 milhões e 800 mil metros cúbicos, antes de desabar de um jeito desastroso, jogando fluxos piroclásticos pelando de quentes montanha abaixo, rasgando 7 quilômetros inteiros. Aquele domo era menor que o monstro estacionado lá hoje. E a estrutura atual continua crescendo a cada hora. Os pesquisadores estão vendo a mesma fita de aviso se repetir. Eles notam as mesmas assinaturas sísmicas, o mesmo chão deformando e aquele mesmo acúmulo letal. E o lance mais assustador é que ninguém faz ideia de quando isso vai acabar. O vulcão segue a própria agenda, nem aí para as 80 mil famílias dormindo de favor em ginásios. Eles estão apenas esperando uma montanha bater o martelo sobre seus destinos. Então, fica a pergunta de 1 milhão que nenhum especialista consegue responder agora. Será que o pesadelo de 47 dias do Maion está finalmente chegando ao ápice? Ou estamos só assistindo a calmaria antes do estouro que vai enterrar tudo pelo caminho? 6 de janeiro de 2026. 1h20 da tarde na hora local. O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia sobe o sarrafo do Maion para alerta de nível 3. Em questão de horas, correntes de densidade piroclástica surgem com a quebra do domo, engolindo a ravina de Bonga no lado sudeste do vulcão. Estoura a crise de vez. Isso foi há 47 dias. O que rolou depois disso fugiu do controle de todo mundo. Nas primeiras 24 horas de alerta máximo, as bases de controle captaram números de arrepiar. Foram cravadas 100 correntes de densidade piroclástica num dia só. Cientistas que decifram o Maion há décadas juram de pés juntos que a força está fora de série. A primeira chuva de cinzas soterra os vilarejos de Busay e Daraga. Resgates de urgência arrancam 3.476 moradores de comunidades coladas na zona de perigo permanente de 6 quilômetros. Famílias fogem apenas com o que conseguem carregar nas mãos. Quase todos acham que o pesadelo vai durar só alguns dias. A segunda semana não dá trégua. O caos só aumenta em vez de parar. A emissão de gás tóxico dispara, atropelando as 195 toneladas diárias registradas lá no começo de janeiro. O raio de isolamento cresce conforme os fluxos piroclásticos descem furiosos rasgando a montanha. A lógica dizia que a fúria do vulcão ia perder as forças, mas depois da primeira explosão, a parada toda só acelera. O monstro não está aliviando a pressão. Ele está acumulando energia. Chega a terceira semana e o próprio chão começa a se contorcer. Radares e sensores de ponta flagram um inchaço brutal na encosta leste do vulcão. A terra debaixo do Maion simplesmente estufa, empurrada pela violência do magma que sobe lá das profundezas. A zona vermelha já ultrapassa a marca dos 6 quilômetros. Ela engole de vez as áreas onde a onda de calor extremo chegou mais longe. O número de refugiados bate os 15 mil.
O governo corre contra o tempo para montar mais abrigos. Ninguém mais tem esperança de voltar para casa. A quarta semana estraçalha qualquer previsão otimista. A contagem de desabrigados explode, passando de 25 mil almas. Os refúgios entram em colapso total e o dióxido de enxofre rompe a barreira de 1.000 toneladas por dia. A comunidade científica cai na real. Esse evento não tem nada a ver com a crise de 2023, que durou 6 meses estagnada no nível 3. Naquela época, os níveis de gás venenoso não chegaram nem perto do pesadelo atual. Aquele surto foi só uma movimentação superficial de lava. Faltava o suprimento de magma abissal, que agora injeta combustível na cratera do Mayon sem parar. Agora o jogo mudou para um patamar completamente insano. As semanas 5 e 6 trazem dados que deixam o mundo inteiro em pânico. O êxodo alcança 80 mil moradores jogados na rua em várias cidades da região. O nível de gás bate a loucura de 5.533 toneladas por dia, o pico mais extremo do Mayon em 15 anos. Centros de pesquisa gigantes do Japão, Estados Unidos e Europa entram em estado de alerta. Eles exigem acesso imediato para destrinchar os dados de monitoramento. A ciência global inteira não tira os olhos dessa bomba relógio. 47 dias após o primeiro estrondo, um detalhe crucial continua assombrando todo mundo. O rio de magma não dá o menor sinal de que vai secar. A câmara subterrânea continua injetando rocha derretida direto na superfície. O vulcão não está nem perto de acabar. A fúria da montanha sequer perdeu o ritmo. 5.533 toneladas todo santo dia. Esse foi o gatilho que mudou o jogo. Esse número bizarro está fazendo os maiores especialistas do mundo perderem o sono. Primeiro, você precisa sacar o que essa contagem de dióxido de enxofre realmente esconde. Quando o magma escapa do submundo e sobe para a crosta, os gases dissolvidos vazam primeiro. O volume desse gás mostra na lata a quantidade exata de rocha fervente borbulhando lá debaixo da cratera. Quanto maior a leitura na tela, mais brutal é a injeção de magma. Isso é o combustível do apocalipse. Não é só mais um númerozinho em um gráfico. É a confissão pura e crua da montanha, transmitindo ao vivo o caos absoluto a milhares de metros chão adentro. No dia 8 de janeiro, os instrumentos ainda marcavam 195 toneladas por dia. Já era um nível alto, mas estava super dentro do esperado para a tensão de nível 3. A galera monitorou tudo de perto, mas sem criar paranoia. Passadas 5 semanas, a leitura surta e pula para 5.533 toneladas diárias. O salto foi tão absurdo que no primeiro segundo, a equipe achou que as próprias máquinas tinham pifado. É a maior taxa de dióxido de enxofre liberada pelo Mayon desde 2011. Especialistas que dedicaram a vida inteira a analisar esse gigante afirmam que nunca viram um salto tão assustador em toda a sua trajetória. E ser comparado ao cenário de 2011 não traz alívio algum. Naquela época, essa alta de gases serviu de gatilho para uma erupção que forçou evacuações em massa, num caos que se arrastou por meses e devastou as lavouras da província de Albay. É o mesmíssimo gás, seguindo o roteiro idêntico, com esse acúmulo mortal se repetindo agora, com números ainda mais absurdos. O Dr. Teresito Bacolco, que comanda o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, jogou a real sobre os riscos durante uma coletiva no dia 12 de fevereiro. Manter essas emissões lá no alto é a prova de que os dutos internos estão escancarados. O magma simplesmente não está contido sob uma cúpula fechada. Ele ferve e circula livremente, soltando gases o tempo todo, recebendo injeções constantes de reservatórios nas profundezas do vulcão. A montanha não está apenas torrando um estoque limitado de rocha derretida. O fluxo de magma novo não para. Só que as taxas de dióxido de enxofre mostram apenas a ponta do iceberg. Apenas nas últimas 24 horas, os radares flagraram 847 desmoronamentos de pedras. E as análises de deformação do solo confirmam o maior pesadelo de toda a equipe. Dados de GPS e inclinômetros mostram que a estrutura do vulcão não para de inchar desde o mês de junho de 2024. As zonas leste e sudeste exibem a dilatação mais brutal de todas. Longe de recuar, a pressão magmática só aumenta sem dó. Os sismógrafos estão captando uma média insana de 47 tremores vulcânicos por dia. Cada abalo desses denuncia o magma e os gases violentos, rasgando tudo debaixo da terra. O gigante não tira folga entre um surto e outro. Ele injeta rocha derretida novinha direto para a cratera num ritmo que deixa em choque qualquer cientista que já tenha mapeado as erupções do Mayon. Os dados esfregam na nossa cara uma realidade inevitável. Essa erupção não está perdendo a força. Pelo contrário,
está ganhando tração e nada indica que vai recuar. Aquele domo de lava no topo do Mayon é a bomba relógio mais perigosa de toda a montanha. E os pesquisadores usam exatamente essas palavras para descrever a parada. Não falam como se fosse um simples risco ou um alerta menor, mas sim como uma ameaça viva que pede o controle estrutural a cada hora que passa. Estamos falando de 3,22 milhões de metros cúbicos de material instável, pairando a 2.462 metros de altitude. Essa é disparada a peça-chave mais devastadora em toda essa crise. Para sacar por que essa conta tira o sono da galera da vulcanologia, você precisa entender como um domo de lava funciona. Quando aquele magma denso e pegajoso tenta rasgar a superfície e não consegue fluir, ele começa a empilhar na cratera, criando uma massa estufada de rocha dura por fora, enquanto esconde um recheio de material derretido super quente por dentro. É zero estabilidade. Nunca teve. A pressão lá nas profundezas cresce sem parar, e a carcaça externa que segura tudo isso fica cada vez mais esburacada e frágil a cada novo empurrão do magma que vem do fundo. Um domo de lava não é uma tampa segurando a erupção, ele é uma arma engatilhada. E o histórico absurdo dessa cúpula em específico deixa o cenário atual ainda mais tenebroso. No ano de 1984, o domo do Mayon bateu 2,8 milhões de metros cúbicos, antes de desmoronar por completo de uma vez só. E esse colapso brutal gerou correntes de densidade piroclástica fulminantes, avalanches escaldantes de gás, cinzas e destroços vulcânicos, que despencaram 7 quilômetros montanha abaixo, devastando absolutamente tudo pelo caminho. O desastre de 1984 provocou evacuações que duraram meses a fio e cravou uma cicatriz eterna na memória de cada vilarejo que vive à sombra do Mayon. O domo de 1984 marcava 2.800.000 metros cúbicos ao desmoronar. Hoje, a cúpula que coroa a cratera do Mayon já ultrapassou esse volume e ainda nem cedeu. Os dados sísmicos no entorno desse domo tornam a comparação com 1984 impossível de ignorar. A doutora Maria Antônia Bornas, chefe de monitoramento e previsão de erupções da FIVOLCS, notou semelhanças assustadoras entre as medições atuais dos instrumentos e os sinais captados semanas antes da explosão de 1984. Tremores harmônicos apontando uma movimentação contínua de magma. Terremotos vulcânicos se concentrando em áreas rasas logo abaixo do topo. O solo se deformando rápido demais em pontos específicos bem na base da cúpula. Isso não é obra do acaso. É uma sequência muito clara que esse vulcão já repetiu no passado. Correntes de densidade piroclástica já rasgam as encostas do Mayon mais rápido que qualquer registro do caos de 2023. A área de risco permanente de 6 km continua sob isolamento máximo, com bloqueios militares e homens armados vigiando o perímetro inteiro, o dia todo. Mas os fluxos vulcânicos já romperam essas fronteiras, principalmente nas zonas onde a folha da montanha é mais extrema. O Instituto FIVOLCS vigia 3 gatilhos cruciais, que elevariam o alerta para o nível 4 num piscar de olhos. O domo crescendo além do normal e os tremores harmônicos ficando mais violentos, além do chão se deformando muito acima dos limites de segurança. Qualquer um desses alertas disparados sozinho já decreta um perigo de erupção fatal e iminente. Neste exato momento, os 3 indicadores estão indo de mal a pior. Por trás de cada estatística dessa crise, tem uma vida humana. 80 mil moradores desabrigados, 19.847 famílias, 23 vezes a quantidade de evacuados lá do dia 6 de janeiro. Cada número representa alguém que viu sua casa sumir no retrovisor, sem a menor certeza se um dia vai poder voltar. Os dados são absurdos, mas encarar os rostos por trás deles dói ainda mais. A dona Rosa Martins tem 67 anos de idade. Ela sobreviveu a 3 fúrias do Mayon ao longo de 6 décadas morando nessas encostas férteis. Ela conhece aquela montanha bem melhor que muito cientista por aí. No dia 7 de janeiro, ela fugiu do bairro Mabinit, em Legazpi, segurando apenas uma sacolinha plástica. Lá dentro, os remédios, o atestado de óbito do marido e uma foto do batizado dos filhos. Foi isso que ela escolheu quando teve poucos minutos para decidir o que ainda importava salvar da própria vida. 47 dias depois, ela dorme no chão duro de um ginásio, na cidade de Tabaco, dividindo espaço com outros 340 refugiados. A fazenda dela ficou abandonada na zona de risco e seu búfalo foi mandado para um curral improvisado a 15 quilômetros dali. Antes mesmo do sol nascer, todo santo dia, ela checa o celular caçando atualizações da FIVOLCS. O pequeno Marco Dela Cruz, de 8 anos, não pisa na escola desde o dia 6 de janeiro. O vulcão não sai dos pesadelos dele. Ele não dorme no escuro de jeito nenhum.
Autoridades de saúde de Albai registraram um salto alarmante de 180% nos casos de ansiedade infantil nos abrigos. Os psicólogos disponíveis não chegam nem perto de dar conta de tamanho desespero. Todo santo dia, Marco aperta a mãe para saber quando vão poder voltar. Sem respostas para dar, o caos do alojamento só piora a angústia. 13 refúgios do governo já operam sufocados, estourando em 200% a capacidade oficial. O ginásio de tabaco espreme 2.100 pessoas num local feito para apenas 800. Famílias inteiras desabam sobre papelões atirados no chão de cimento frio. A proporção é bizarra. Tem apenas um banheiro químico para cada 85 moradores. O cheiro de corpos aglomerados se funde ao rastro de enxofre do monstro que os expulsou. O buraco econômico cava muito mais fundo que o desespero do momento. Plantações de coco, abacá e arrozais carregam nas costas o suor de várias gerações. Hoje, tudo apodrece esquecido bem no coração da zona de risco. A Secretaria Agrícola de Albai crava um rombo de 127 milhões de pesos logo no primeiro mês. E a conta só engorda a cada nascer do sol longe de casa. Sítios que resistiram por décadas encaram agora uma ruína sem precedentes. É o tipo de baque que cesta básica nenhuma vai apagar. O governador Noel Rosal bate no peito, garantindo suprimentos para segurar o tranco num longo exílio. A assistência social já despejou 45 mil kits de sobrevivência. Caminhões-pipa batem ponto nos acampamentos 2 vezes por dia. Sobreviver, no entanto, passa bem longe de ter dignidade. E a dignidade vai lentamente pelo ralo, após 47 dias largado no chão de uma quadra. É a montanha quem dita a hora de voltar para casa. O povo não apita nada. A torre de Kagsawa resiste bravamente, rasgando aquele mar de cinzas vulcânicas. É o único esqueleto de uma vila inteira que foi engolida em questão de minutos. Em 1814, a fúria absoluta do Mayom apagou a cidade do mapa sem dó. Pelo menos 1.200 vidas foram ceifadas antes mesmo da ficha cair. 200 anos depois, essa torre não é ponto turístico, é um grito de alerta. Esse paredão sempre teve o dom de varrer a humanidade do caminho, e faz isso numa escala tão insana que a mente nem capta. O Mayom já estourou 54 vezes desde 1616, e toda a explosão sempre teve fim. Na calmaria, o povo reconstrói a vida, seduzido pelo solo fértil da cratera. Plantam sementes nas encostas do exato gigante que tentou aniquilá-los ontem. E aí, a roleta russa começa outra vez. A biografia do Mayom não é um mar de desgraças inéditas. É um roteiro viciado. Séculos passam, mas os mesmos fantasmas e avisos dão as caras. Essa pressão letal pulsa com a frieza de um motor que nunca teve botão de parada. O estouro de 1897 trucidou mais de 400 almas. O pesadelo de 1984 gerou meses de fuga, largando Albai lutando por migalhas para recomeçar. Mas de todo o currículo assombroso do Mayom, é para 1984 que a ciência vive olhando hoje. Os alertas de tremores piscavam freneticamente antes do caos daquela época. Hoje, a mesmíssima coreografia desenha a cara do perigo nos monitores atuais. Para a turma de jaleco, chamar isso de coincidência seria pura ilusão. É exatamente a mesma impressão digital subterrânea de uma. Quem lidera a vigilância e as previsões vulcânicas no FIVOLCS é a doutora Maria Antônia Bornas. Ela mesma confessa que fazer qualquer paralelo com o passado dá um frio na espinha. O grande diferencial que torna essa erupção muito mais aterrorizante que as antigas é a sua magnitude. Lá em os arredores do vulcão abrigavam só uma ínfima parte da multidão que vive lá atualmente. Toda a fúria de 1984 obrigou todo mundo a fugir às pressas. Os vilarejos aos pés do Monte Mayom eram infinitamente menores do que são agora. Hoje em dia, passam de 400 mil as almas que moram a meros 20 quilômetros da cratera. Um estouro colossal não varreria apenas uma cidade, mas colocaria múltiplas províncias inteiras na rota da destruição. O evento de 2023, que travou o nível de alerta 3 durante 6 meses, é a nossa referência mais fresca. E, para falar a verdade, não traz um pingo de alívio para ninguém. Naquela época, a fumaça de dióxido de enxofre nem arranhou as marcas altíssimas que estamos medindo hoje. Foi mais um vazamento de lava raso, sem esse oceano profundo de magma que hoje jorra direto para a boca da montanha. Os pesquisadores garantem que o que está rolando agora é de uma natureza e proporção completamente surreais. Até a comunidade mundial de vulcanologia já ligou o sinal vermelho para essa crise. Centros de pesquisa do Japão, dos Estados Unidos e da Europa já bateram na porta exigindo os relatórios do FIVOLCS. E o veredito unânime que saiu dessa cúpula gringa não acalma absolutamente ninguém. Olhar para o histórico do Mayom não traz a menor paz de espírito. Muito pelo contrário.
só joga ainda mais lenha nessa fogueira de tensão. Os especialistas do Pivolks traçaram 3 rotas que essa atual crise explosiva pode acabar seguindo. Cada possibilidade traz um peso brutal e diferente para as 80 mil almas espremidas nos abrigos. E rodando toda a província de Albay, nenhuma dessas alternativas deixa alguém relaxado, sendo que apenas um desses caminhos escapa de uma tragédia absoluta. A primeira hipótese dá aquele fiozinho de esperança, com o enxofre baixando aos poucos nas próximas semanas. Um belo indício de que o poço fundo de magma está finalmente secando a fonte. A tampa de lava finalmente estabiliza, escorrendo de um jeito lento e bem controlado, trocando um desmoronamento fulminante por algo bem mais manso. A tempestade de fogo e cinzas cede o bastante para quem mora na linha de tiro voltar para casa por etapas. É um filme bem parecido com aquele Sufoco de 2023, que segurou a tensão no alerta 3 durante 6 meses, até a poeira baixar de vez. É exatamente o milagre que todas as famílias que perderam o teto estão implorando para acontecer. Só que os números de agora mandam avisar que isso é lenda. O segundo panorama arrasta esse pesadelo por um tempo sem fim. Essa tensão insuportável gruda na gente por uns 6 meses, ou até muito mais. O enxofre continua nas alturas, e aquela bolha gigante não para de inchar, mas teima em não estourar. Os refugiados passam a contar o tempo de exílio não mais em semaninhas, mas em estações do ano inteiras. As lavouras viram mato logo na época crucial de jogar as sementes na terra. O comércio respira por aparelhos de portas fechadas, e a molecada afunda num atraso escolar absurdo. A falência bate na porta em silêncio todos os dias, deixando marcas que cesta básica nenhuma dá conta de curar. Um banho de sangue só é evitado porque as autoridades batem o pé mantendo a área isolada. Em compensação, o baque no ganha-pão, na cabeça da galera e na união do povo, só infla sem parar, se transformando numa desgraça particular, lenta e amarga. A terceira carta do baralho é aquele pesadelo cabuloso que ninguém em Albay tem sequer a coragem de mencionar em voz alta. A cúpula inteira desmoronando numa porrada só, num show de horrores fulminante e implacável. Ondas de choque piroclásticas fervendo muito além dos 1000 graus Celsius rasgam as montanhas do Mayon numa velocidade que atropela os 100 km por hora. Quem estiver num perímetro de 6 km é obliterado. O tempo para fugir varia entre minutos ou um absoluto zero. Um evento nível 4 varreria do mapa a região inteira de Bicol, espalhando o caos por 3 províncias e ameaçando travar os voos de todo o Sudeste Asiático. Isso passa longe de ser apenas um papo acadêmico. É um futuro assustador que o atual volume do domo e os tremores sísmicos, junto às brutais deformações da Terra, comprovam com exatidão científica. Mas o pesadelo não acaba nas erupções. O monstro escondido estica o perigo além do horizonte imediato. Com a chegada das chuvas, aquela montanha de entulho vulcânico vira um lahar impiedoso. Enxurradas monstruosas de lama que engolem o curso dos rios num ritmo alucinante, colocando na mira a vida de vilarejos situados bem depois da zona vermelha. O terror do lahar não dá trégua e perdura por anos a fio após o pico das explosões. O perigo dessa fera de pedra continua vivo mesmo quando a lava endurece. O Instituto Filipino cobra 3 metas extremamente rígidas antes de afrouxar os resgates. Uma queda brusca nos terremotos, a terra voltando ao normal e um recuo drástico no gás enxofre. Hoje, nenhum desses cenários é real. O vulcão segue seu próprio relógio. Aos cientistas, só resta assistir e relatar o apocalipse. Mas as lideranças filipinas não estão só olhando a tragédia de camarote. A engrenagem inteira foi acionada, operando com força máxima e sugando cada gota de energia dos departamentos para conter os danos. O peso dessa reação é um reflexo exato do tamanho da catástrofe que tentam frear. A Defesa Nacional despachou um exército letal de 2.400 soldados por toda a Albay. Blindados do exército arrancam o povo do fogo cruzado e jogam direto nos abrigos. Frotas de helicópteros aguardam com os motores roncando na pista de Legazpi, engatilhados para puxar as missões táticas de resgate se o inferno subir de nível. Batalhões das Forças Armadas locais fazem a varredura na zona de segurança de 6 km de dia e de noite, barrando os locais alucinados para ver suas roças, bichos e tudo que largaram 47 dias para trás. Cada teimoso barrado nessas fronteiras significa um corpo a menos nas estatísticas. E cada intruso que fura o bloqueio assina sua própria sentença. O governador Noel Rosal puxa as rédeas das atualizações diariamente, interligando 47 bases do governo em áreas arruinadas,
num canal de rádio ativo 24 horas. Prefeitos e chefões de bairros injetam informações cruciais direto para a cúpula. E as ordens, ditando o destino de dezenas de milhares de vítimas, despencam de volta. É um balé logístico pesado, profissional e prestes a estourar sob a tensão. A equipe do Departamento de Desenvolvimento e Bem-Estar Social já despejou a cifra gigantesca de 89 milhões de pesos na fogueira emergencial desde o dia 6 de janeiro. As bases na linha de frente atiram kits de higiene, cestas pesadas de comida e colchonetes dentro de abrigos lotados cobrindo 6 municípios. Tropas médicas rodiziam feito loucas pelos acampamentos, salvando vidas no básico e reabastecendo as receitas de quem carrega doenças crônicas que não dão pause para show de vulcão. E para coroar o desastre, o setor agrícola gritou estado de calamidade, abrangendo qualquer hectare de fazenda, encurralado na faixa estendida de morte. O rombo inicial projetado nas lavouras já ultrapassa os brutais 180 milhões de pesos. Já tiramos 3.400 bois, búfalos e cabras do perigo, levando para abrigos seguros. Esse caos engoliu escolas e obras de infraestrutura. 47 mil alunos prejudicados por 312 colégios públicos e privados. Jovens das áreas de risco não pisam na escola desde o começo do pesadelo. Tentaram até mesmo acionar o ensino virtual. Só que a internet nesses abrigos rurais cai toda hora, atrapalhando tudo. Obras públicas precisaram correr muito para reforçar as pontes mais cruciais. Tratores estão de prontidão para limpar escombros, já que as cinzas continuam soterrando rodovias. Um cenário que demanda monitoramento absoluto. Rotas de aviões pousando em Legazpi precisaram ser totalmente desviadas pelas autoridades. Aquela fumaça vulcânica de 1.500 metros e as cinzas soltas são armadilhas letais. Pilotos agora são forçados a voar bem longe do topo. Já prevêem fechar o aeroporto de vez, caso a fúria vulcânica piore. A equipe humanitária das Nações Unidas lá de Manila acompanha de perto cada desdobramento. Protocolos de resgate gringo continuam totalmente engatilhados, aguardando só o sinal verde do governo filipino. 47 dias de caos esgotam suprimentos feitos para durar poucas semanas, não meses. A estrutura até aguenta o tranco, mas sobreviver não é resolver o problema. E pelo visto, a montanha ainda não decidiu quando dará trégua. Hoje, nos céus do Nordeste filipino, o vulcão Mayon rasga a escuridão de vermelho. Dá para ver o calor do topo brilhante pulsando a 30 quilômetros daqui. O cheiro de enxofre invade casas de famílias que cresceram aos pés desse monstro. Fluxos piroclásticos riscam as encostas de luz na madrugada. Um espetáculo absurdamente lindo e fatal. A montanha que sempre hipnotizou turistas agora serve de alerta gigantesco para todos nós. Um recado claro para centenas de milhares que moram na sua sombra. A fúria continua. Já são 47 dias cuspindo fogo. E as estatísticas não mostram esperança alguma para amanhã. Nas bases montadas ao redor da montanha, os equipamentos funcionam de forma alucinante. Sismógrafos capturam cada tremor sacudindo as pedras lá nas profundezas do vulcão. Radares medem cada milímetro de chão, estufando sob a força absurda do magma. Sensores mapeiam cada tonelada de gás tóxico, invadindo a atmosfera de Albay sem dó. Essa vigília jamais pisca. Especialistas devoram um fluxo infinito de números. Eles caçam qualquer pista que revele qual dos 3 desastres está prestes a explodir. As métricas desabam ladeira abaixo. A câmara de lava continua fervendo. O topo cambaleia. E a Terra teima em continuar inflando sem parar. Rosa Martínez acorda antes do sol, implorando por uma boa notícia que nunca aparece. Marco de la Cruz nem lembra mais do próprio quarto que largou há 47 dias. Agricultores de Albay somam prejuízos absurdos a cada novo amanhecer longe de suas roças isoladas. Essa agonia corrói a fé de Mansinho, num tormento impossível de engolir. 47 dias de suspense arregaçam com o psicológico da gente. É um buraco que nenhuma cesta básica ou caminhão-pipa consegue tapar. Isso esmaga aquela ilusão de que tudo voltará aos eixos, plantando uma angústia infernal no lugar. Mesmo assim, o povo aos pés do Mayon já encarou esse inferno. São 400 anos se reerguendo das cinzas depois de cada tragédia. Eles voltam para a encosta mortal, simplesmente porque é lá que a vida deles faz sentido. Essa bravura passa longe de ser ignorância. É a escolha consciente de abraçar a montanha como casa, cientes do que ela pode devorar, mesmo que o ciclo sempre os obrigue a escolher entre não passar fome e não morrer. Naquelas mesmas coordenadas, o Mayon vai silenciar. Sempre foi assim. A próxima fúria fatalmente chegará. Ela sempre chega. Mas bem agora, 80 mil almas continuam presas no tempo dentro de ginásios superlotados, implorando por respostas que só a própria montanha pode revelar. As máquinas apitam. Os cientistas monitoram.
e a multidão aguarda. 47 dias. A fúria continua, e a montanha ainda não se calou.